né, para a gente tocar bem a reunião. Tem bastante gente, né, na reunião. Então, se alguém quiser se apresentar, pode fazê-lo no chat, né, falar o nome, a instituição, fica à vontade. Devido a esse grande número de participantes, eu vou pedir que as perguntas vão sendo feitas no chat, né, para facilitar e qualquer coisa, se a gente tiver alguma dificuldade de interpretação, a gente pode abrir o microfone, mas inicialmente pedir para ela até para a gente organizar as perguntas, né? Às vezes tem pergunta igual e o pessoal da equipe do Floresta Viva me apoia nesse momento, né, de leitura, tá? É, E a gente também vai ter alguns momentos para tirar dúvidas do meio e no final, então vocês fiquem à vontade jogando, na hora que tiver pausa eu vou respondendo. O... Pedir o pessoal ter atenção com o microfone também por causa de ruído, né, para não atrapalhar. Acompanhamento de todos. E, bom, é isso. Tá, primeiro, então, meu nome é Pablo, né? Eu sou da equipe do Floresta Viva aqui no Funbil. Junto comigo tem bastante gente aqui, né? Eu vi a Cissa, a Ana Cecília, a Maria, talvez a Mariana, a Isabela estão aqui também. Não sei se o Rodolfo já tá. É, Bom, esse primeiro momento aqui de reunião da gente, né, para esclarecer dúvidas do edital Floresta do Rio 2, né, que visa restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva nas regiões hidrográficas 1, 4, 5 e 9 do estado do Rio de Janeiro, né. Eu gostaria de fazer um informe inicial relacionado ao edital, que não tem relação com o processo de dúvidas, mas é importante. Tá claro, né? O edital ele foi atualizado na quinta-feira passada, já no final do dia, no dia 4 de dezembro, né? A versão atualizada dele tem essa capa que está aqui no lado esquerdo, né? Com o atualizado em vermelho. E a única atualização que a gente fez foi em relação ao prazo de submissão de proposta, né? Ele foi prorrogado. Então, passou do dia 9 de janeiro para o dia 9 de fevereiro de 2026. Consequentemente, o prazo para envio de dúvidas também foi estendido, né? Ele ficou para o dia 2 de fevereiro. Isso veio um pouco da demanda que vocês trouxeram de prorrogação, considerando esse período de festas, né, que a gente tem no final do ano, e para ter as propostas chegando com qualidade técnica, né? Então a gente fez essa extensão e então vocês têm esse período também para estar acompanhando, né? Bom, partindo aqui para a apresentação de fato. Primeiro, eu queria falar um pouco do Floresta Viva, né? O Floresta Viva ele foi uma iniciativa lançada pelo BNDES em 2021, é, que tinha como objetivo contribuir para investimentos de restauração ecológica nos biomas brasileiros, né? Pensando já nos seus consequentes obtenção de benefícios de conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né? Essa modelagem é feita a partir desses investimentos, é modelada a partir da junção de recursos do BNDES com instituições apoiadoras, o que a gente chama de match funding, e no caso do edital Florestas do Rio 2, o apoiador do edital é o Estado do Rio de Janeiro, via as CEAs, né? E aí eu queria abrir um pouquinho aqui para o pessoal das CEAs e do BNDES, falar um pouco da estratégia do Floresta Viva, como que trabalha para eles, a importância, né, para o Estado do Rio de Janeiro e para o BNDES dessa iniciativa. Elmo, Felipe, quiserem começar? Boa tarde a todas, todos. Já estamos aí com 49 pessoas. Isso, mais uma vez, observamos essa tendência, essa importância dos editais de restauração. Eu me chamo Telmo Borges, sou superintendente de Mudança do Clima e Florestas aqui da Secretaria de Estado do Ambiente. O Governo do Estado do Rio de Janeiro, para esse edital Florestas do Rio 2, dentro da iniciativa Florestas do Rio, é a instituição aportadora, né, dos recursos dentro do Match Fund. Nós, do Estado do Rio de Janeiro, estamos, desde a COP de Glasgow, com uma meta de ampliação de 10% de cobertura florestal até 2050, e dentro da nosso cronograma é que a gente consiga lançar, por ano, pelo menos um grande edital de restauração, com investimentos massivos, assim, em boa parte das regiões do estado, e esse edital não é diferente. Não quero me alongar, para a gente poder ter um bom debate e tirar dúvidas, esse é o momento, mas, de qualquer forma, para os que não conhecem, a Secretaria de Estado do Ambiente mantém um portal de restauração,
onde tem todas as informações do programa Flash do Amanhã, Conexão Mata Atlântica, todas as ações de restauração em curso no estado do Rio de Janeiro. Esse esse edital é uma dessas iniciativas e visamos aí que a gente consiga alcançar, de fato, bons projetos com restauração em escala em áreas prioritárias, seja nas áreas prioritárias por uma questão de segurança hídrica, uma ação prioritária por conta de conservação, conectividade, dentro da linha da biodiversidade, como também neste edital que há um diferencial nas áreas vinculadas ao mapa de aridez apresentado pelo governo federal, né, dentro da desertificação no Brasil, no norte do estado do Rio de Janeiro. Então, essa é mais um componente novo nesse edital. Além do mais, também estamos na expectativa de recepcionar bons projetos de restauração dos ecossistemas de manguezal, já que o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado dos estados subnacionais brasileiros a assinar o acordo internacional pela proteção dos manguezais, aí a iniciativa para o manguezal. Enfim, ficamos aqui à disposição pela secretaria, o Felipe Drummond, coordenador de restauração. Estamos abertos também aqui a esclarecer as dúvidas necessárias. Mais uma vez, essa parceria governo federal, governo estadual e o Fumbio para mais um edital, Floresta do Rio 2, em 4 regiões do estado. Pablo, com você. Obrigado, Thelmo. Marta, você quer fazer uma fala para o Brandes? Quero agradecer a presença de todos. Que bom ver que tem bastante gente interessada, que a gente consiga continuar trabalhando para a restauração ecológica, para o fortalecimento da cadeia. É a nossa segunda parceria dentro do Floresta Viva com o Estado do Rio, mas em aberto agora nós temos outros 3 editais que estão publicados, divulgados no site do Fumbio, e para o ano que vem continuamos ainda com o Floresta Viva 2. Então, obrigada pelo interesse e vamos conversando. Obrigado, Marta. Vou pegar um gancho para falar aqui, mas só uma correçãozinha. A gente tem 5 editais em aberto, hoje em processo de seleção, né? E o Flexavel como um todo já lançou 15 editais, né? A gente tem um total de 53 projetos contratados já de restauração em diferentes biomas e regiões do Brasil. Bom, qual que é o papel do Fumbio aqui no Floresta Viva, né? O Fumbio ele é o gestor operacional da iniciativa, ele é responsável pela condução desse edital, né? Processo de seleção, contratação e acompanhamento, e também dos outros 15 editais que estão da iniciativa, tanto os que já estão em execução quanto os que estão em seleção. Bom, Florestas do Rio 2, né? O objetivo do edital é selecionar projetos para implementação de ações de restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva nas RHs 1, 4, 5 e 9 do estado do Rio de Janeiro, né? Como está bem pontuou ali a importância dessas áreas, né? A área de abrangência que está no mapa lateral aqui também está descrita no edital, né? Compõe esses territórios e a lista de municípios, né? Que estão colocados lá dentro. Então, tem alguns municípios que é dentro da RH que não estão compreendidos entre as áreas elegíveis, né? Isso é uma dúvida que tem aparecido bastante. E aqui no mapa, em Achorado, são os municípios que têm ocorrência de manguezais, né? Então, além de estar inserida dentro da área de abrangência, a área tem que estar diretamente alinhada às áreas prioritárias para a restauração florestal do Estado do Rio de Janeiro, conforme definido, né, pela SESA e pela INEA, e tem na publicação do Ata dos Mananciais de Abastecimento Público do Estado do Rio de Janeiro, né? O anexo D tem essa lista de município, ele está no corpo do edital, né, que é possível baixar no portal de chamadas. E então lá onde estão aqueles municípios, esses municípios são a área de abrangência, né? Nem todos os municípios de uma RH estão dentro dessa lista, né? Então, porque eles não compõem essa área de abrangência como um todo. E o anexo E, ele tem os mapas de nível de priorização de cada RH. Então, quando você olha no mapa, onde estão os níveis de priorização? Esses níveis de priorização, eles são importantes nos critérios de seleção, acho que, se não me engano, no critério 5 ou 3, né? Que a gente trata da importância ecológica da restauração. Então,
uma área de maior prioridade, ela pontua um pouco mais do que uma área de média prioridade ou de baixa prioridade. Então, é sempre ter interessante esse olhar. Caso alguém queira ter interesse em pedir o shape, manda para a gente no portal esse pedido e a gente disponibiliza o shape dessas áreas também para vocês terem acesso, né? Quais são as premissas, né, de restauração para os projetos e as áreas, né, apoiáveis para restauração? A restauração com espécies nativas, né, a gente incentiva nesse sentido, mas também são permitidas o uso de espécies agrícolas não invasoras, pensando em algumas técnicas de restauração produtiva, né, tipo sistemas agroflorestais. Pensando no esquema sucessional, às vezes você entra com uma adubação verde, né, alguma planta de estágio inicial, né, de o cultivo inicial, que vai sair do sistema quando for desenvolvendo essa característica florestal do sistema agroflorestal mesmo, né? Então ele ajuda a sombrear e acaba tirando o feijão, milho, que talvez tenha sido usado inicialmente. O que a gente espera como SAF no Floresta do Rio 2 são SAFs sucessionais, né, biodiversos. Então, ter esse olhar também, né, não é qualquer sistema agroflorestal, ele está delimitado no edital, são sistemas que se pareçam muito com essa taxonomia onde está inserido a área, né? Então, ter essa diversidade prevista é importante nos projetos. E as áreas apoiáveis para restauração, né, dentro desse território de abrangência. Unidades de conservação de posse e domínio público, né, e também as RPPNs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Áreas de proteção permanente, as APPs de reserva legais, RLs, em imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, não pode ser imóveis maiores do que 4 módulos fiscais, e também as APPs e RLs de assentamentos de reforma agrária, né? Também são áreas para restauração, territórios quilombolas de outros povos e comunidades tradicionais, e aí não tem essa delimitação de APP e reserva legal, porque esses territórios não têm esse enquadramento. E também as terras indígenas, mas também apenas considerando aquelas que estão demarcadas e homologadas pelo Estado brasileiro e reconhecidas seus limites pela FUNAI, né? E aí, quando a gente tiver projetos que são unidade de conservação em terras indígenas, é importante apresentar as cartas de anuência do órgão gestor e das comunidades e povos envolvidos, né? Então, se é uma unidade de conservação federal, tem que apresentar a anuência do ICMBio, né? Se é um estadual, tem que apresentar do INEA, se é uma unidade de conservação de uso sustentável e tem comunidade dentro, tem que apresentar a anuência da comunidade também para desenvolver os projetos nesse território. Bom, quem são as instituições elegíveis, né, para submeter proposta para o edital, né? São instituições sem fins lucrativos, né, sejam elas associações civis e fundações privadas, né, como instituto, fundação, fórum, movimento, né, fundação, por exemplo, de apoio e amparo à pesquisa, que trabalha junto com a universidade, pode submeter proposta. A universidade pública não pode, porque ela é uma autarquia pública e isso não é permitido nas regras do edital. Mas uma fundação que apoia a universidade, que tem, né, uma fundação privada de apoio à pesquisa, ela pode também estar submetendo o projeto. Cooperativas, né, sejam elas singulares, centrais, federações ou confederações. E é importante que essas instituições elas estejam constituídas há pelo menos 2 anos, né? É obrigatório, né? Então, o CNPJ, no momento de submissão da proposta, tem que estar existindo há 2 anos. E a gente deseja que tenham experiências de projeto de restauração no território, né? Não é um critério excludente, mas um critério de seleção, né? Então, também pontua. Então, se tem uma experiência com restauração, já sai um pouquinho na frente a equipe, né? Nessa leitura da instituição, né? É importante destacar que cada proposta só pode ter uma única instituição proponente, né? Que é responsável pelo projeto, que é com quem o Funbil vai ter o contrato firmado, né? Mas dependendo do arranjo que a proponente faz junto com parceiros locais, ela pode apresentar parcerias, né, com outras instituições que possam vir a somar no projeto, né? Então dá para ter um arranjo não, né, um arranjo mais complexo, mas uma instituição é a proponente e outras são as parceiras, né, que compõem, têm ações e responsabilidades dentro do projeto, mas não são quem o Funbil assina o contrato. Um ponto importante, instituição parceira não pode prestar serviço dentro do projeto, né? Uma prestação de serviço é uma contratação e esse rito de contratação ele é diferente, né, do que uma instituição parceira
poderia apoiar, né? A instituição parceira ela pode receber se ela não tiver fins lucrativos, ela pode receber alguns recursos do projeto, via tipo disponibilização de carro, disponibilização de equipamento, esse tipo de coisa, né? Mas também não pode receber repasse de recurso. O valor e prazo do edital, né? O edital, eu acho que os editais do Floresta do Rio foram os maiores da iniciativa, né? Floresta Viva até o momento, cada um que a gente lançou foram de 60 milhões, né? A ideia para esse edital é que a gente apoie ao menos 125 hectares de projetos de restauração em manguezais na RH1, é uma área prioritária para a gente nessa questão de restauração de manguezais. E também, pelo menos, que a gente apoie com esse recurso, pelo menos um projeto de restauração de manguezais nas RH 5 e 9, né? E aí na lista do anexo D está destacado, tem um asterisco nos editais, nos municípios que recebem esses projetos de manguezais, né? Isso é pelo menos a gente quer apoiar isso, além dos outros projetos de restauração, né? Os áreas, tamanho de área, mínimo e máximo, né? A gente prevê um tamanho mínimo de 50 hectares para restauração na área de abrangência e no máximo 250 hectares, né? Então, o projeto tem que vir no mínimo 50 hectares e no máximo 250 hectares. E podem ser de polígonos, não precisa ser uma área contínua, não precisa ser um polígono de 250 hectares, né? Podem ser pequenos fragmentos, até porque se a gente trabalhar com comunidade imóvel rural, né, ele não vai, dentro da modalidade de módulos fiscais, ele vai ter muito menos do que essa área. Então, quando a gente for compor os polígonos, podem ser áreas pulverizadas mesmo. Você tem um polígono numa área, um outro polígono na outra, para compor e somar esse mínimo de 50 hectares. Quando o projeto for exclusivamente de manguezais, de restauração de manguezais, não prever a restauração de outras fitofisionomias, tem que ter uma área de no mínimo 20 hectares, né? Então, nesse caso, a gente consegue ter essa exceção, né? Então, se for só para manguezais, o seu projeto é de no mínimo 25 hectares, não entre os 50. E os projetos, eles têm que ter duração de até 60 meses, né? E aí a gente precisa garantir que ele tem um monitoramento de 36 meses, né? Então, quando pensar esse cronograma do edital, do projeto, da proposta, pensar que precisa ter um período mínimo de restauração de 36 meses e precisa atingir uns indicadores também, que são os indicadores da resolução 43 do INEA, né? Então, a gente ter esse olhar também quando pensar o cronograma e principalmente as manutenções, né? Até onde os períodos de implantação, todo esse ponto. E aí eu vou continuar depois aqui, mas eu queria abrir, ver se já tem dúvidas, né, sobre esses pontos iniciais, se tem dúvidas em relação a outros pontos do edital, quiser trazer já aqui nesse momento, podem ficar à vontade. Se alguém quiser falar, pode falar, Fabiana. Ei, Pablo, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo bem, e você? Tudo bem também. Pablo, eu tenho uma dúvida em relação às áreas. Então, por exemplo, essa região aqui de Angra dos Reis e Paraty, se a gente tem aqui uma área mais ampla que pegaria tanto a parte de manguezais, mas essa parte mais continental aqui da RH1, e a gente quisesse fazer a restauração conjunta ali de manguezal com essa parte mais continental, ela não é elegível. É isso? Isso, se não for fitofisionomia de manguezal, essa RH não permite, né, com recursos do edital. Se Tá, tiver um outro arranjo de que assim entrar como contrapartida, né, do projeto, restaurar, acho que um excedente, eu acho que não teria problema, mas com recurso do edital, vocês precisam restaurar só apenas manguezais nessa RH1. tá bom. A gente ficou na dúvida porque aí teria um pedaço aqui também um pouco para nessa, né, fora dessa achura do manguezal. Uhum, Tá certo. Obrigada, Pablo. imagina, à disposição. Adriano? Boa tarde, gente. Adriano, do Instituto Belterra.
A pergunta é sobre a proponência do projeto, se é possível, num projeto com 60% de restauração ecológica e 40% de restauração produtiva, se é possível compartilhar a proponência da proposta, sendo que 60%, enfim, essa proporcionalidade segue para as duas instituições, 60% restauração ecológica e 40% restauração produtiva, né, sistemas agroflorestais. Se é possível fazer esse arranjo. De ter duas proponentes, Adriano, é isso a pergunta? Uma Ah, mesma proposta? uma proposta com recursos indo para dois Para duas proponentes, técnicas de restauração? é, uma expertise em SAPS e a outra com expertise em restauração ecológica. Mas seriam duas instituições executoras? Essa que é a sua dúvida? Isso. Duas ONGs, né? Seriam duas Isso. ONGs. Uma seria a proponente nessa modelagem, né? E a outra seria a parceira, né? E aí vocês podem sim tomar técnicas diferentes, até mais do que duas técnicas, né? A gente tem na tabela do anexo C uma lista do que a gente prevê e tem um campo outras, né? Então, se tiver alguma técnica que não está prevista, vocês podem propor também. Mas nesse arranjo de proposição, vocês teriam uma que é a proponente, então, por exemplo, vocês, o Belterra, e a parceira de vocês poderia ficar responsável por uma frente do projeto, mas ela não entra como proponente, ela entra como parceira e apresenta toda a documentação de comprovação de experiência, né? O currículo da proponente e a equipe também é avaliado dentre os critérios de seleção, né? Porque entende que compõe ali esse arranjo, né? Então, super tranquilo ser dessa forma, mas uma propõe e a outra é parceira. Obrigado. Imagina. Márcia, Boa tarde, Pablo. boa tarde. A minha dúvida é com relação à fundação de apoio, né? Você já até falou no início que é possível as fundações de apoio, né, de universidades. No nosso caso, nós somos fundação de apoio da Fiocruz. Uhum. Então, assim, toda a expertise é da Fiocruz e a gestão administrativa, financeira e logística dos projetos é desenvolvido pela fundação, né? Somos Uhum. nós, Fiotec. Então, assim, quando a gente olha lá o formulário, né, o anexo A, tem um pouco de confusão no sentido da resposta, tá? Não é confusão nas perguntas que vocês fazem no anexo, não. É Uhum. mais a gente pensar no sentido de que quem faz o quê, né? É a definição dos papéis. Vamos segregar as funções, né, de cada instituição. Então, aqui a gente tem uma pergunta: descrever a experiência da instituição na temática, né? Nesse caso, a gente não vai poder apresentar a nossa, e sim da Fiocruz, descrever a capacidade técnica da instituição na realização das atividades, e tem uma terceira aqui, que é descrever a experiência da coordenação do projeto. Todo projeto que a gente gerencia, a coordenação é exclusiva da Fiocruz, é o pesquisador da Fiocruz quem é o coordenador geral, né? Uhum. Então, é ele quem demanda todas as despesas, as contratações, né, as aquisições, é tudo demandado pela coordenação geral do projeto, que é da Fiocruz. Nesse caso, Certo. a gente vai ter que apontar, não tem como fugir disso, né, uma pessoa, um pesquisador, que é do quadro da Fiocruz e não da Fiotec, né, então, em termos práticos, é do quadro da parceira e não da proponente, que no caso a Uhum. Fiotec vai ser a proponente. É só para você entender mais ou menos assim, como que isso se mistura, né? E como que a gente Márcia, vai pra poder gente, demonstrar. sim, pra gente é super tranquilo. Eu entendo o que você está colocando, porque lá é uma situação que é recorrente no Floresta Viva. A gente tem, acho que em todos os editais, não todos, mas eu acho que, meu, todos os editais grandes que tem mais de dois projetos, a gente tem uma fundação de apoio, né, trabalhando junto com algum projeto, né, tipo apoiando. Então ela é proponente de fato, assim. Então eu acho que a gente apoia umas 5, 6 fundações que elas não têm, assim como vocês, não têm expertise em restauração. Elas são fundações de apoio à universidade, né? Então quem tem experiência, às vezes é a própria universidade, algum laboratório, às vezes, né, igual vocês que tem a Fiocruz, né, alguma outra instituição. Então, não tem problema essa modelagem. Às vezes o coordenador da equipe vai ser da Fiocruz, não vai ser da fundação, né, de vocês. A questão é que para apresentação do currículo é o de vocês no anexo A e o do parceiro no anexo B. E aí isso para a gente é uma questão assim de organização mesmo dos documentos. Mas essa análise do parceiro também é avaliada, né? Então
O parceiro ele vai ser avaliado o perfil dele. Então, se a expertise técnica está no parceiro, isso vai pontuar também. Se na expertise de vocês não tiverem, na descrição vocês não têm a expertise de restauração, mas vocês têm a expertise de gestão. E a gestão ela também é importante na condução do projeto. Então, Uhum. descreve no papel de vocês, né, quanto gestão e coordenação, essa questão da logística, como que é a experiência de vocês, e isso pensando nos papéis de vocês na proposta, né, no projeto que estão propondo. E do parceiro também. Então, vocês têm esse campo para discriminar direitinho a experiência de cada um. E não tem nenhuma óbice, né, dessa forma de apresentação, mesmo que vocês não sejam, mesmo quanto proponentes, não sejam os que detêm a expertise em restauração. Certo. Só para complementar, Pablo, aqui no Claro. quadro de avaliação quantitativa, nos critérios, quando você fala de capacidade técnica, você se refere a proponente e parceiros, né? Que tem a pontuação Uhum. máxima e o peso. Quando fala de capacidade técnica da equipe, não faz menção, mas aí vocês vão considerar o geral, né? Proponente e Isso. parceiros. Isso, a gente Tudo vai no olhar ponto. a equipe responsável pela execução do projeto, que é o quadro que tem no item 9. Nele a gente tem o nome da pessoa, a instituição, o tipo de vínculo que ela tem com a Uhum. instituição, qual que é a atribuição dela no projeto, quanto que ela está se dedicando, como que ela vai, e também qual que é a origem do recurso. Às vezes é projeto, é contrapartida, às vezes é alguém que já recebe via outro projeto ou da instituição e vai estar como contrapartida. E ali tem um campo para incluir ou o nome do arquivo, né, ou o link do Uhum. currículo, né? Então, nesse campo, vocês colocam aí essa equipe que é avaliada. Não importa se ela é de outra instituição ou não, né? Assim, se é Certo. de vocês ou não. Então, a gente vai olhar essa equipe envolvida que está ali detalhada. Certo. Então, assim, só para fechar, a descrição da experiência da coordenação do projeto no anexo A, que é do proponente, eu posso fazer menção à coordenação da Fiocruz, nesse caso, porque a gente não teria uma coordenação dentro da Fiotec. O que a gente tem são analistas que fazem, na Uhum. verdade, a administração do projeto, né? Tem um Sim, analista de iniciação, de execução e outro de prestação de contas. isso. Uhum. Seria a É equipe isso mais de mesmo. back-office, né? Sim, sem problema. Isso, exatamente. E uma última pergunta, Paulo, deixa eu aproveitar. No momento da contratação, sendo a proposta aprovada, é possível que um desses parceiros, no caso a Fiocruz, entre como interveniente técnica, se for o caso, para ela assinar em conjunto com a fundação? Uhum. É possível. Sim, sim. Tá, ok. Obrigada. Tá bom, de nada. Tainá, Daniel e Isabel, né? Alana, posso perguntar agora? Desculpa, Tayana, desculpa, Tayana. Não, sem problemas. Então, a minha dúvida é bem semelhante à da colega anterior. É que aqui em São José de Ubá, a gente é um município pequeno, né, região noroeste, e muito castigado pelas estiagens prolongadas, e eu sou engenheira florestal da prefeitura. Uhum, Mas nós, como é que se diz, estamos verificando essa possibilidade de parceria com uma associação daqui. Eles pediram para que eu auxiliasse eles e tudo, né, na formulação do projeto. Então, a minha dúvida é essa, se eu, sendo funcionária da prefeitura, se eu posso participar, auxiliar essa associação. Na verdade, a associação ela já está constituída desde 2018, uhum, mas não é a finalidade dela não é a área ambiental. Eu sei que você falou aí que era desejável que tivesse experiência na área ambiental, mas eles têm pouca, né? Que a uhum, experiência maior dessa comunidade, dessa associação, ela foi criada mesmo com o intuito de auxiliar a comunidade, aulas de balé para as crianças, aula de reforço escolar, uhum. Mais mas eles querem sociocultural, né? enriquecer o currículo deles. Isso, eles querem enriquecer o currículo deles, eles falaram, não, você é engenheira florestal, você vai poder auxiliar a gente nessa parte aí. Aí, eu queria saber se eu, sendo da prefeitura, eu posso auxiliá-los e escrever esse projeto, porque eles não Ah, têm, não, e na prefeitura, aí lá na Secretaria de Meio Ambiente, tem o secretário de Meio Ambiente, que também está muito empolgado com isso, temos uhum, gestor ambiental, tem tá. biólogo, entendeu? Posso Aí a responder gente aqui, pode Tayana, escrever sem esse... problema.
A gente pode escrever Vocês isso, por podem, exemplo? vocês quanto funcionário público, vocês podem compor a equipe do projeto, mas vocês não podem ser remunerados pelo projeto, porque vocês são funcionários públicos, né? Então vocês entrariam como contrapartida, né? E aí vocês precisam também ter serem disponíveis por exemplo, você precisaria de uma anuência para fazer parte do projeto. Então, se você é da secretaria. Pessoal, acho que o Pablo caiu. Vamos aguardar um pouquinho o retorno dele. Oi, pessoal, desculpa, eu caí aqui, piscou a luz. Acho que eu parei no meio da fala, né? Vocês me Oi, Oi, escutam Paulo. agora? Sim, escutamos sim. Ah, beleza, você desculpa. estava Agora está justamente falando escutando. a parte de que funcionário público ele não pode ser remunerado, mas pode entrar como contrapartida, Isso. e aí Uhum. foi quando caiu. Aí pode continuar a partir daí. Tá. E é isso, Tayane. Então vocês podem entrar como contrapartida ao projeto, e isso não tem nenhuma questão nessa modelagem, né? Vocês precisam de uma anuência do responsável do departamento, do secretário, que vocês possam ser alocados, né? Tipo, você não pode. Você precisa. O seu chefe, dentro do departamento, ele precisa dar uma anuência que você faça parte Não, da equipe. Isso tá. também é importante. Anuência E aí, do prefeito ou do secretário de meio ambiente? qualquer um Tanto dos dois, o que faz. for mais fácil para Tá, vocês, né? pode, Os dois, porque os dois são pode. responsáveis, né? Tem que ser alguém que tem a autonomia de poder, autoridade, né, de poder liberar. Você quer complementar, Thelma? Você levantou a mão por causa disso? Não, até para aproveitar que tem essa Hum. pergunta da prefeitura, a gente é desejável que as prefeituras se envolvam de fato de alguma forma na parceria e também que, se for o caso, a gente conhece a estrutura de muitas prefeituras aí, que o projeto também possa, dentro daquele componente de apoio à cadeia produtiva, à teia produtiva, né, Uhum. apoiar, quem sabe, a questão de insumo para os viveiros públicos, enfim, mas que seja comprovado e vinculado dentro da ótica das ações de restauração no projeto, no território, mas isso é o que seja desejável, principalmente a gente conhece aí no interior do estado do Rio de Janeiro que não teriam tantas instituições no território como ONGs e tal, e aí é o desejável essa composição aí conforme a Tayana colocou como Uhum. exemplo. É Tá. isso. Obrigado, Thelma, pela complementação. Pessoal, a gente tem 5 pessoas com a mão levantadas e a gente ainda tem uma sequência da apresentação. Então, eu vou pedir para a gente fechar essas 5 perguntas, né? E aí a gente segue a apresentação. No final, a gente tem um novo espaço de abertura para dúvidas e também lembrando que pode ir jogando no chat, que depois a gente pega essas perguntas. Então, Daniel, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Pablo, Thelma. A minha dúvida é mais para reforçar uma pergunta, uma resposta sobre as técnicas de restauração, porque em outros editais era considerado como técnica de restauração exclusivamente plantio direto, e nesse, após uma pergunta e lendo o edital, eu entendi que não. Então, eu queria só confirmar que eu poderia utilizar técnicas alternativas sem ser o plantio direto para alcançar a restauração dos 50 hectares mínimos exigidos no edital. Me deu uma cortada aqui, mas eu vou repetir a pergunta, você me confirma, Daniel. Você quer saber Tá bom. se pode usar outras técnicas além de plantio total e semeadura direta, é isso? Não seria nem além, se eu poderia usar somente essas outras técnicas que não fossem um plantio total. Tá, tipo enriquecimento, adensamento, regeneração natural assistida. Isso. Sim, essas técnicas podem ser usadas, mas elas têm que estar muito bem embasadas no Embasado. diagnóstico.
Isso, porque você vai fazer um enriquecimento de uma área que não demanda enriquecimento, né? Você vai fazer, poxa, eu vou colocar uma espécie que é super, até uma espécie ameaçada numa área que já tenha todas as condições ecológicas restabelecidas, já tem todas as funções ecológicas estabelecidas. Você vai fazer um enriquecimento dessa área, para a gente não dá para contar que você fez um enriquecimento dos 50 hectares de uma área que já tem os serviços ecossistêmicos reestabelecidos. Entendeu? Então, quando for ter esse Sim, olhar do que é o enriquecimento, o que você vai fazer de adensamento, você ter esse cuidado de propor áreas que realmente demandam isso. E aí um ponto que e entra também na avaliação, que é o nível de prioridade. Se é uma vegetação que já está recomposta, né, o nível de prioridade caiu de novo. comparativamente. Caramba. Voltei, gente. Tá Você travando aqui, voltou, né? voltou. Você Voltou. travou de Voltou, novo. voltou. No nível de Tá prioridade, chovendo tá? muito aqui, No gente. nível de Desculpa. prioridade. Uhum. Você acha que ajuda a Isso, então. fechar a câmera, Pablo? Eu vou fechar a minha, eu acho que o pessoal quiser deixar aberto, mas aí depois eu Beleza. volto aqui, um pouquinho. Obrigado, Mari. O Pablo, eu E, só ia destacar o item, deixa eu ver em que página está aqui, na página 15 do edital, tá? Como existe o item 3.2 dos critérios de seleção de projeto e incentivo que as propostas priorizem, quando possível, a técnica de condução de regeneração e que não ultrapasse a técnica de regeneração natural, não ultrapasse 20% da área total com a técnica de plantio adensado. Enfim, tem um pouco disso. E uma Uhum. outra esse questão que balanço. também está em algum ponto aqui do edital, eu posso ver depois aqui com mais calma, é que se for proposto condição de regeneração natural, a proposta ela tem que atender a resolução 143, ou seja, Uhum. eu tenho que ter o diagnóstico, conforme o Pablo estava falando, com inventário dizendo que Uhum. a área ainda não tem o mínimo desejável e estrutura desejável de floresta, conforme a resolução determina, tanto a resolução 143. CONAMA tanto a resolução CONAMA quanto a 143, quando é uma questão de enriquecimento e condução de regeneração natural, tá? Tá. Eu tenho só mais duas perguntas, vou tentar ser mais breve nelas. Uma, a primeira é se existe alguma exigência, como teve em outros editais, de que exista um engenheiro florestal compondo a equipe. E a outra é se a instituição parceira for, por exemplo, implantou um órgão, um departamento dentro de uma outra instituição maior. A parceria não é, por exemplo, com a universidade, sim com o departamento. A gente precisa de toda aquela documentação da universidade ou a gente pode ter uma justificativa de que a parceria é com o Tá. departamento e apresentar um documento do diretor do departamento, do instituto, que seja. Tá. Eu vou responder as duas perguntas, Daniel. Sobre ter engenheiro florestal, ou agrônomo, ou até biólogo na equipe. Os planos executivos, os projetos executivos de instalação, eles precisam de ART. Né? Então, você precisa ter essa previsão dentro do seu edital. Você pode ser contratando, né, um profissional para fazer parte orgânica da sua equipe, você pode contratar um prestador de serviço, né, que vai estar acompanhando o seu projeto, fazer esse projeto de restauração e vai ser o responsável Uhum, técnico para ele. A gente precisa de um responsável técnico com o CREA ou, né, o CRBio que possa assinar a execução do projeto, né? E aí, em relação à parceria, por exemplo, se for a parceria com o departamento, né, da universidade, às vezes até um laboratório, isso é comum, às vezes a gente tem um laboratório da universidade que é parceiro, né? O que precisa de apresentação de documentação é comprovar que a pessoa que assina o documento de parceria, ele é representante legal da instituição, né? Então, por exemplo, se é um chefe de laboratório, ele precisa ter a nomeação dele pelo o diretor do departamento. Se é pelo departamento, precisa da nomeação desse, desse diretor de departamento pelo reitor ou qualquer um que seja superior a ele. uhum. Isso é muito fácil porque já normalmente está tudo, né, no diário oficial, né? Então, Tiago. isso, mas precisa dessa comprovação, porque se a gente não consegue comprovar que a pessoa realmente pode assinar pela parceria, né? Então, é um documento de comprovação de representação legal. Tá bem? Entendi. Tá.
Obrigado. Isabel, tá, disposição aí. Isabel? Boa tarde, falo do Instituto Belterra aqui também, junto com o Adriano. Eu tenho 2 ou 3 dúvidas. A primeira é que diz que, uma vez que a gente atua em parceria, a gente não pode fazer repasse financeiro, né, para a organização parceira, mas entendo que todos os itens elegíveis, das despesas elegíveis, a gente pode pagar para o parceiro. O que a gente não pode é fazer o fluxo financeiro para eles, é isso mesmo? Isso, parceiros sem finalidades lucrativas podem receber despesas elegíveis, né? Despesas não, itens elegíveis da proposta, né? Todos os que estão ali no 13.1. Isso. Sem exceção. Beleza. Uhum. E tem alguma questão em relação a percentuais, assim? Ou só, enfim, entendendo como a proposta é dividida entre os parceiros, entende-se que as despesas devem ser mais ou menos divididas de maneira equivalente? Desculpa, Isabel, eu travei de novo. Você falou, tem Eu alguma sinto questão muito pela sua relacionada? internet. Não, justo hoje. Não, tranquilo. A minha pergunta é se existe algum percentual sugerido nessa divisão das despesas, enfim, se de alguma forma isso poderia impactar a nossa pontuação, ou se é só a gente ser coerente mesmo no desenho da proposta, divisão de tarefas e divisão de despesas. Você fala despesas elegíveis, despesas por objetivo. Pensando na nossa divisão de despesas com o nosso parceiro. Pensando nós enquanto organização proponente e eles enquanto organização parceira, né? Se tem algum problema, que, por exemplo, sei lá, se tem um problema que a organização parceira receba 40% das despesas elegíveis do projeto, por exemplo, algo assim. Se eles tiverem 40% das responsabilidades do projeto, né, eu acho que não teria problema nessa modelagem, não. Mas isso, obviamente, é avaliado de maneira comparativa. Todas as propostas, quando faz avaliação de custo, elas são avaliadas de maneira comparativa em relação às outras. Então, essa modelagem vai ser observada, né? Ela, caso seja o projeto selecionado, ele pode ser pedido alguns ajustes, alguns esclarecimentos, né? Então, não teria problema. Tá bom, ótimo. A segunda pergunta é a seguinte: ali na página 14 tem todas as atividades elegíveis e as diretrizes. Eu entendo que dentro dessas atividades, espera-se que todas elas a gente já contemple nessa proposta que a gente envia, ou elas têm que fazer parte do plano que a gente vai entregar a partir do começo do projeto? Tá, vou aprofundar um pouco mais para frente, é um dos tópicos para frente, mas respondendo a sua pergunta, está previsto ser executado no projeto executivo, né? Então, quando vocês forem elaborar o projeto executivo, saibam que vocês vão ter que abarcar todos esses itens, né? Agora, na proposta, não. Na proposta, não. Um levantamento detalhado desse é custoso, né? E vocês estão colocando uma proposta, né? Então, tipo, poderia gerar um custo para vocês que é o que a gente não espera, sem a garantia que a proposta vai ser selecionada. Então, prevejam que isso precisará ser realizado. Tá. Não, perfeito, porque aí, por exemplo, ali eu vou ser breve, juro, gente, mas aqui na página 14, por exemplo, fala que a proposta tem que representar a estratégia para garantir o fornecimento de mudas e sementes. A proposta quer dizer o que a gente tem que enviar agora, por exemplo, já precisa apresentar uma estratégia de fornecimento de mudas e sementes, ou a gente pode só fazer uma coisa tentativa que a gente sugere que a gente vai aprofundar no nosso plano futuro. O que a gente espera é que as instituições elas tenham uma atuação no território quando elas propõem um projeto. Então, talvez você já deveria, assim, talvez você já tenha um conhecimento de quem são os viveiros locais, sejam eles viveiros comerciais ou comunitários, ter esse mapeamento inicial, né, para não chegar num território sem saber o que vai ter de fato. Então, ter esse olhar de quem já atua no território, saber quem são os agentes da cadeia produtiva da restauração já é um passo à frente, né, nesse olhar da experiência da instituição, da equipe, e nesse sentido, é ter esse olhar também no overview, tipo, você não precisa falar com o seu parceiro, sabendo onde está o parceiro ali, o fornecedor de muda, quanto que vai vir de muda, né, é ter esse olhar, você não precisa falar, meu, o cara é capaz de fornecer agora 300 mil mudas, né, mas você saber que existe aquele viveiro, ou saber que não, naquele território não tem mudas que a gente vai precisar trazer de outra região do estado, né? Pensando, ou fortalecer, não tem ninguém de viveiro na região, então a gente vai fortalecer os viveiros comunitários, porque a gente mapeou que tem um assentamento, que tem uma associação de pequenos produtores, e a gente vai fazer capacitações, então já tem que começar esse olhar de modelagem para não chegar cru, né? Caso o projeto venha a ser selecionado. Claro. Não, super claro. Obrigada. E daí o último ponto é, em relação ao orçamento total do projeto,
sugerindo, né, que a gente vai colocar, vai ter contrapartidas de, vamos supor, equipe do Instituto Belterra que vai fazer parte. As contrapartidas fazem parte do orçamento global ou elas são adição? Assim, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou explicar como que a gente olha. Tá. Quando você apresenta a proposta para a gente tem as despesas elegíveis, não sei se você já deu uma olhada no portal como é que é, mas a gente tem as despesas são categorizadas em o que é projeto e o que é contrapartida. No final, a gente tem um olhar dos três, né, que é tipo a somatória dos dois, né, o projeto e contrapartida, esse é o valor global do projeto, total. E aí a gente também tem esse olhar, quanto que está vindo de contrapartida e quanto que está vindo do financiamento do edital, que é o que a gente chama de projeto. Então a gente vai ter esses três números separados, né? Os individuais, projeto, contrapartida e a somatória deles que a gente chama de projeto, né? E aí o cálculo Entendi. de porcentagem já é feito automaticamente, lembrando que a contrapartida ela é incentivada que se tenha, mas ela não é obrigatória, né? Então, para todo mundo, né, saber, pô, meu, não tenho contrapartida para oferecer, o projeto vai ser todo bancado pelo edital. Tudo bem, não tem problema nenhum. Então, só para fechar, vamos supor, a gente tem um teto de 2 milhões por projeto, eu posso requerer 2 milhões e ainda colocar mais 1 milhão de contrapartida, por exemplo. O valor global do projeto pode ser maior do que o valor do edital por projeto. É isso. Sim, Tá. mas um ponto importante, assim, Isabel, eu acho que você fez a leitura, a gente espera apoiar 30 projetos com esses 60 milhões, Sim. correto? E aí você fez essa conta, dividiu 60 milhões por 30, deu 2 milhões. A gente não tem um teto de valor, tem projeto que pode ter 5 milhões, né? Tem projeto que pode ter 1 milhão. Você tem que ter essa modelagem conforme o custo para vocês, né? Então, tipo, quanto está custando restaurar de fato. Então, não precisa se apegar nesse valor, não é um teto, assim, é uma expectativa. Pode ser que a gente contrate muito menos projeto, né? Ou contrate mais, depende de como chegarem as propostas, né? Ótimo. Muito obrigada, Pablo. Super claro. Imagina, à disposição. Tem a Kelly e a Luísa, e depois a Maria. Olá, tentando ligar a câmera, não tá indo, mas estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Kelly, pode falar. Boa tarde, Pablo, boa tarde aos demais. As minhas perguntas são as mesmas que estão no chat, então depois não precisa, caso, repetir. Eu Tá. participo de uma instituição, a Reserva Caruara, que tem grande expertise na parte técnica da restauração, a gente tem o viveiro e todos os stakeholders mapeados para a participação do projeto, mas, porque sempre tem o mais, não somos uma instituição, segundo a viabilidade do edital, que se enquadra como proponente. Nisso, a gente está fazendo amarras, óbvio, para participar de forma a não ser a proponente, mas ser empresa técnica contratada e surgir algumas dúvidas nesse sentido. Primeira dúvida é se, né, há num consenso, num bom tom por parte de vocês ao analisar a proposta, de um percentual que seria adequado de repasse a essa empresa contratada pela proponente. Por exemplo, né, 50 até 50%, até tantos por cento seria adequado de repassar para uma contratação, ou isso não é visto? Como que isso é visto pelo Fumbio? Essa análise por tipo de despesa elegível, ela é analisada, a gente olha quanto que está sendo direcionado para cada despesa elegível, e isso a gente tem os nossos pontos de atenção a partir da gestão que a gente tem dos projetos. Como eu disse um pouco mais atrás, né? A gente tem 53 projetos de restauração contratados no Floresta Viva. E a gente tem uma variedade de modelagem, mas a gente entende como que eles estão sendo executados, né? Assim, o que que está de grosso das despesas elegíveis, né? Então a gente não tem uma régua, tipo, pode contratar por serviço PJ só até 30%, ou tipo, até 90%. A gente não tem esse limite, mas a gente tem um olhar de como que isso impacta o projeto, né? Então, você tem riscos, quando você tem muito recurso indo para esse serviço PJ, você tem um risco associado, né? Se às vezes a instituição não tem equipe própria, não garante essa implementação técnica. Um ponto super importante, Kelly, eu acho que tem em relação com a modelagem de vocês, eu acho que é um ponto de atenção. A contratação de prestação de serviço, né, de consultoria, as contratações dentro dos editais que o Funbil contrata, ela tem um rito de contratação. Então, você não consegue falar de antemão quem que vai ser a empresa contratada,
né? Vocês precisam abrir um edital como se fosse um edital de contratação, né? E receber propostas e isso ser avaliado comparativamente o preço, a proposta técnica. Isso é tudo após a contratação do projeto. Isso é tudo tem uma capacitação específica explicando como que faz essa execução do recurso. Tem regras bem estabelecidas. Então, dificilmente assim, você não pode amarrar quem que vai ser executora na proposta, porque ela não é uma parceira, né? Ela é uma instituição com fins lucrativos, né? Que vai receber recurso. A gente não pode permitir isso porque, né? Não traria isonomia, né? E de uso do recurso, transparência, né? São recursos de fonte Opa, pública na sua origem inicial, entendeu? era uma outra dúvida, assim, para mim, dentro do edital havia uma brecha para isso, quando vocês colocam que é previsível a dispensa de licitação quando haja justificativa técnica consolidada e tudo mais. Ao meu entender, então, até me corrija, porque era uma dúvida relacionada a isso também. Se na proposta, exatamente, a gente poderia amarrar e descrever, né, por exemplo, os parceiros, todos esses agentes, e a próprio viveiro, esse trabalho de viveiro, Uhum. relacionado como se a empresa já fosse contratada. Era uma dúvida exatamente porque, a minha compreensão, aí me corrija e me explica por gentileza, porque isso vai ser fundamental para a gente, era previsível a dispensa de licitação se a gente justificasse tecnicamente a expertise, e a gente tem muita justificativa e tranquilidade nesse sentido, mas como eu falei, a gente é uma SA, não é uma ONG, é um instituto. Então, isso não essa cláusula de dispensa não é vista, como que funcionaria? Ela é de uma forma excepcional, né? Ela precisa ser justificada e demonstrada a inviabilidade de competição, né? Então, não assim, são Hum. locais, porque o Fumbio atua no Brasil inteiro. Assim, às vezes a gente atua num território, né, que, meu, é 3, 4 horas de deslocamento de barco, né? Então, tipo, o prestador de serviço que tem naquele território tem um, às vezes, né? O que não é o caso do estado do Rio de Janeiro, né? Você tem uma ampla gama né, de instituições que atuam, tanto nessa parte de implementação dos serviços de restauração, né, quanto fornecimento de muda. Então, para conseguir isso, vocês precisam ter só vocês no território. E de antemão, no Rio de Janeiro, é sabido Mas a que gente praticamente está sozinho no território, assim, de Restinga é um dos maiores viveiros do país, assim, a gente conseguiria, mas você está me trazendo preocupações, de fato. mas é É, fornecimento de muda? também. E para execução no município, a gente já tem parceria com a prefeitura. Uma das áreas dentro da unidade de conservação é de propriedade da própria instituição. Então, assim, a gente estava com as amarras boas, assim. Aí aqui no Uhum, território, né, o município de São João da Barra, uhum, Norte Fluminense. sim. Realmente a gente que tem meio que à frente da expertise, assim. Eu não sei, mas sim, entendi a sua questão. Você entendeu o ponto? Quis me Assim, tra... o Aham, Rodolfo. entendi. Uhum. Eu vou pedir pro Rodolfo, ele levantou a mão, tá aqui na reunião, acho que ele quer complementar, né, Rodolfo? Tá. Só peço desculpa que eu não tô conseguindo ligar a câmera de jeito Eu nenhum. também tô com a internet ruim aqui, acabei fechando a minha, mas eu já abro já, assim que estabilizar. Rodolfo? Obrigado, Pablo. Boa tarde todas, todos. Kelly, boa tarde. Kelly já participou, inclusive, de um evento sobre restauração de manguezais e floresta viva. Muito bom ter a Oi, tudo presença de bem, Rodolfo? tudo bem. Complementando o que o Pablo falou, os argumentos dele estão corretos, todos os pontos dele que ele apresentou estão corretos, mas todo o processo ele vai ser passado por uma análise em duas etapas, né? Uma análise eliminatória para ver se a instituição é elegível ou não, se o projeto atende o escopo, e depois uma análise classificatória em que serão analisados aspectos técnicos, inclusive esses aspectos que você apontou aqui. Então, nesses casos, recomenda-se que já seja muito bem apresentado que vai ser feita uma contratação, quais as justificativas para que essa contratação seja feita, que assim vai ser avaliado durante o processo. Pode ser aceito, pode não ser aceito. Caso a proposta seja aprovada, pode ser pedidos condicionantes ou pequenos ajustes. Então, nesse caso em que já há um arranjo local e que há uma disponibilidade eh,
de fornecedor na região, recomenda-se que seja já apresentado logo no início, que não seja feito uma apresentação de uma proposta e que esse arranjo só seja apresentado após a proposta aprovada. Então, já apresenta agora nesse início, que pode ser avaliado pela comissão de seleção e pelo núcleo gestor, caminhos para que esse arranjo seja de fato viável ou que não, o arranjo não seja viável, a gente também apresente caminhos. Porque é um ponto importante, assim, além da restauração em si, Floresta Viva tem esse objetivo também de fortalecimento da cadeia, né? Então, fortalecer um viveiro já Uhum. existente no território, em que ele pode aumentar a sua capacidade, em que ele pode fornecer mais mudas para outros projetos, inclusive, também é um ponto importante para a gente. Então, na hora de apresentar essa proposta, a instituição que for a instituição proponente, detalhar isso de forma muito clara, transparente, isso facilita o projeto e facilita também o fortalecimento da instituição proponente, das parceiras e das prestadoras de serviço. E aí cabe uma diferenciação bem importante, né? O que é uma instituição parceira? É aquela que vai apoiar o projeto de alguma maneira e que vai fortalecer o projeto e que não há repasse de recursos. Pode ser que os custos para execução das atividades da parceira sejam cobertos pelo projeto, mas não há repasse de recursos, e uma instituição contratada, uma prestadora de serviço, que nesse caso enquadraria vocês, que é aquela que fornece um serviço Uhum. e é paga por esse serviço prestado, né? Então, assim, nesse caminho, apresente tudo de uma maneira bem clara, que o objetivo nosso aqui é achar soluções e fortalecer a agenda da restauração no território, né? Então, talvez não seja o melhor formato que vocês esperam, mas aqui a equipe do Floresta Viva pode encontrar caminhos e sugestões e outras possibilidades, levando sempre em consideração isso que o Pablo falou, né? Pablo, assim, ó, tem que ter uma justificativa, é uma instituição local, né? No território não há outras Uhum. possibilidades. Então, acho que leva em consideração os pontos que o Pablo colocou e coloca isso muito bem detalhado na proposta. Nossa, assim, perfeito, Rodolfo. Bárbara, você acalmou meu coração, Rodolfo, que eu já estava ficando muito preocupada. A gente quer muito, né, participar infelizmente, é a forma como que será possível, mas eu estava vislumbrando esse formato, mas não sabia se era já possível, dentro da proposta, assumir isso claramente, como você está colocando, com essas justificativas, mas a gente está preparado para fazê-las, trazendo maior transparência e clareza para vocês aí no processo e ganhando essa oportunidade de participar. Agradeço imensamente aos esclarecimentos, seriam esses mesmas questões. Obrigado, Kelly. Obrigado, Rodolfo, aí pelo apoio também no esclarecimento. Luísa, depois a Maria Tereza. Olá, Pablo. Boa tarde a todos. Meu nome é Luísa. Eu trabalho para The Ocean Cleanup ONG. Nós somos dedicados a desenvolver e implementar tecnologias para eliminar plástico de rios e oceanos e, assim, contribuir para a proteção dos manguezais contra essa poluição de plásticos que prejudica tanto o meio ambiente. E a minha pergunta é justamente essa: como uma organização internacional e não brasileira, se seria possível ser parte desses projetos como parceira, porque eu entendo que nós não podemos ser os proponentes, e se isso seria algo possível dentro desse edital. Tá, só uma dúvida. Primeiro, vocês têm CNPJ no Brasil ou não? Não, ainda não. Não. Nós estamos Tá. expandindo para o Brasil esse ano, então essa é uma das nossos interesses, justamente Uhum. porque não temos CNPJ. Tá. Então não pode ser como proponente mesmo, né? Precisaria estar aqui. Mas eu acho que entendo que não tem nenhum óbice de ser via parceria, né? Vocês têm Constituição parceira. Ok, obrigada por isso. Eu tenho uma segunda pergunta, talvez não tão importante, mas quanto mais eu ouço sobre essa proposta, mais eu acho que talvez não seja parte do nosso scope. E se teria outras propostas ou algum jeito de saber sobre pessoas mais relacionadas a essa questão do plástico e meio ambiente e rios e mares, se teria algum jeito de por onde procurar isso. Tá, aqui o Floresta Viva e o Floresta do Rio 2 é bem voltado para a restauração de fato, né? Então, por exemplo, essa questão da remoção de plástico, ela poderia ser uma atividade complementar, né, ao Uhum. objetivo central, que é a restauração.
E aí, mas assim, respondendo a sua pergunta sobre acho que outros projetos, vias de financiamento, ficar de olho no portal de chamadas do Funbil, que a gente sempre lança edital, e a gente tem um projeto que é o GFMAR, que talvez tenha relação, né, com Sim. o trabalho de vocês, e também acho que o planejamento tem um projeto de, acho que planejamento marinho, né, envolvido também. Então sempre está acompanhando aí no portal de chamadas do Funbil. Sim, obrigada. E para esses projetos, também no portal de chamada, não direto com alguém? Desculpa, eu não entendi. E para esses outros projetos, porque eu já vi esse Jeff Mar, Uhum. é também no edital, no portal de editais. Isso, no portal de chamada do Funbil você Ok. tem cada aba ali, cada edital é uma chamada, né? São outras gerências, né? A gente é a gerência do Floresta Viva, então todos os editais do Floresta Ok. Viva a gente que toca. O Jeff Mar é outra equipe, está no outro portfólio do Funbil. A gente tem algumas trocas, mas assim, não consigo responder nada. Então sempre está por Sim. ali, às vezes no próprio, você der um Google, no, né, Jeff Mar, Funbil, você acha o e-mail, também você consegue mandar um e-mail pro pessoal tirando dúvida se vai ter edital aberto, essas coisas. Obrigada pela ajuda. Imagina, à disposição. E a Maria, e depois a gente segue aqui, depois no final a gente retoma as perguntas. Olá, boa tarde, Pablo. Boa Então, tarde. eu acho que eu já tive a maior das respostas aqui com o Rodolfo falando. E a outra questão que me veio é cargo comissionado. Se a pessoa está em cargo comissionado, ela pode assinar como engenheiro ambiental? Se ela está Acho em que cargo comissionado de uma prefeitura. vou pedir a ajuda do Telmo, né? Mas acho que cargo comissionado não é funcionário público, né, Pois Telmo? é, por isso que eu estou perguntando. Então, vamos lá. Se, por exemplo, a prefeitura está como uma instituição parceira de execução e está descrito lá que o responsável técnico será da prefeitura, né, e o cargo em comissão, em tese, pelo Supremo Tribunal Federal não é considerado, né, poderia, mas eu acho que isso tem que estar bem descrito no Sim, projeto, qual é a Uhum. participação da prefeitura, sim. qual a contrapartida da prefeitura e qual a responsabilização. E aí, lá na frente, tem um quadro lá de riscos e tal, uma vez exonerado ou não exonerado, o que o projeto vai fazer Afeta. à frente, porque todo o acompanhamento que nós fazemos de monitoramento, desde certificação de implantação até o termo de quitação, o responsável técnico, ele é o que a gente também pressiona e vistoria pelos ajustes, tá? Entendi. Então, acho que isso tem que estar bem descrito, né? Tá Qual é bom, esse custo de contrapartida da prefeitura dentro dessa parceria. tá bom. Obrigada, Thelmo. Né? Obrigada, Pablo. Imagina, à disposição. Pessoal, vou seguir aqui e aí no final a gente retoma se ficar alguma dúvida ainda, né? E aí a gente já passou rapidamente nesses pontos, né? Mas vou bater neles, né? Que são as orientações para a elaboração das propostas, né? Então, quando for elaborar a proposta, né? Informar os critérios de seleção dessas áreas, né? Destacando biodiversidade, carbono, fundiário, viabilidade para restauração, potencial de conectividade, né? Ter esse olhar que o Telmo também colocou, né? Sobre os critérios do INEA para a seleção das áreas é importante, né? Da 143. Então, ter esse olharzinho é importante também para informar esses critérios de seleção. É importante apresentar uma previsão da localização da área a ser restaurada, com estimativa de tamanho, apresentar mapas e dados georreferenciados e mandar os shapefiles também. Nesse sentido, a gente tem uma planilha que foi disponibilizada junto, né, para ser subida com a proposta, que é uma planilha de dados geográficos, é um padrão que o FUBIO está usando, isso ajuda a gente a padronizar os projetos. Então, mandar, além do mapa, sempre que possível, os shapefiles e essa planilha preenchida. É uma planilha de Excel super simples, né? É, trazer sobre a área o histórico e o fator de degradação dela. Então, como que era essa área antes, né? Como que ela está hoje, o que causou essa degradação, o que que tem hoje de fator de degradação, né? Às vezes é a entrada de gado, às vezes, o que que tem ali, né? O isolamento da área ou às vezes é uma gramínea exótica, às vezes é uma arbórea exótica, que está gerando essa degradação ecológica que faça com que essa área tenha que ser restaurada, né?
E pensar, às vezes, a modelagem, né? Pô, já tem projetos acontecendo no território, então somar nessa proximidade dessa cadeia que já está fortalecida, está se fortalecendo no território é legal. Então, se tiver a opção de escolher áreas onde já tem uma cadeia sendo dinamizada, então a gente vai criar, conseguir caminhos para fortalecer. Esses são incentivados, né? Não é obrigatório. E aí lembrar que as propostas elas devem apresentar, né, pelo menos as seguintes etapas, né, quando elas forem ser submetidas, que é o mapeamento, né, e o diagnóstico do projeto de restauração, articulação em local com os parceiros, já prevê essas etapas, né, o preparo das áreas de implementação das técnicas de restauração, a manutenção e monitoramento e fortalecimento da cadeia produtiva, né, pensando já também em capacitações dos atores locais da restauração, né, principalmente nessa questão da cadeia produtiva. Né, as diretrizes específicas, né, para a elaboração do projeto executivo de restauração. Ele tem que ser apresentado até 6 meses do início do projeto, então o projeto foi selecionado no edital, foi contratado. A partir da contratação, recebimento do recurso, a gente começa a contar um período de 6 meses para a apresentação desse projeto executivo, né? E, se possível, entregar antes também, porque isso ajuda a acelerar o processo, mas tem esses primeiros 6 meses iniciais, que vai apresentação do projeto, e aí depois tem a aprovação dele pelo núcleo gestor, né, e pelos órgãos responsáveis, né, então para a gente poder ter essa execução inicial, né, saber que não começa a implementar de fato as ações de restauração de início, precisa ter a aprovação do projeto executivo, né, precisa ter a RT, como a gente já disse anteriormente, e aí tem um anexo, né, que é o modelo, né, que a gente tem disponibilizado. Ah, desculpa. Eles não podem, os projetos de restauração, eles não podem ser elaborados onde já tem obrigação legal que obrigue, né, a restauração, que impõe a restauração. Tem que ser áreas que estão livres de obrigações legais. É importante identificar, né, e onde estão essas comunidades de propriedades que são afetadas, direto ou indiretamente pelo projeto, seja ela de forma positiva ou negativa, né? E como que é o acesso ao projeto, também as áreas de acesso, né? Se é por em mangue, vai ser por barco, né? Se é uma área de difícil acesso em morro, como é que vão ser feitos esses acessos, né? É ter legal são diretrizes, né? Colocadas para a elaboração da proposta e definição de diretrizes e estratégias para a restauração das áreas, né? Então, tipo, a partir do olhar do diagnóstico, quais são as técnicas mais adequadas, né? Que a gente tem para cada área. Então, isso é importante também estar na elaboração da proposta, né? Ter esse olhar sobre como está a área e qual que é a técnica adequada. A implementação do projeto de restauração pode iniciar após a aprovação, então a gente tem 6 meses iniciais, né? Mas pode ser que demore um pouquinho a aprovação ali, né? A ideia da gente é sempre ser super célere, porque é interesse da gente que os projetos vão de fato para as áreas e começar essa implementação, né? Então, mas só pode ir depois de aprovação final do projeto executivo, né? É importante, quando for pensar nas técnicas de restauração, pensar a partir do diagnóstico a relação de custo-benefício, né? Então, às vezes, o plantio total é muito caro, né? Será que é a melhor técnica para determinada área? Se for, ótimo, bora para ela, porque se ela é a única viável, acho que é o caminho mesmo. Mas sempre buscar essas alternativas, né, de relação custo-benefício que diminuam o custo do projeto, de forma que a gente possa restaurar mais áreas, né, em tamanho de área. Já falei sobre o uso de espécies, né? As ações de restauração elas precisam ser implementadas até o 18º mês para garantir os 36 meses de restauração no mínimo, né? Então ter esse olhar também, né? Eu acho que na verdade até o 24º mês, né, gente? É que está considerando o 18º a partir do sexto da apresentação do projeto de restauração. Então a gente precisa até o 24º mês implementar toda a restauração, né? Toda a fase de implementação do plano de restauração. E aí, a partir disso, começar a fase de manutenção. Se terminar antes, ótimo, né? Mas tem que garantir esse mínimo de 36 meses de restauração para a gente conseguir avançar nos indicadores ecológicos. Sobre fortalecimento da cadeia produtiva, né? A gente espera que tenham atividades de capacitação, né? Que considerem, né, o envolvimento de todos esses atores, né? Que sejam produtores rurais, agentes de ATER, coletores de sementes, viveristas, né? E aí a gente até fala assim de representantes de associações, de sindicatos, né, ONGs,
empresas, implementadores de projetos, pensar todo esse arranjo, ver onde estão os gargalos, né, dessa cadeia, onde ela precisa ser fortalecida e apoiar nesse sentido, com capacitação, com apoio, né, às vezes com compra de muda de viveiro comunitário, e sempre pensar nessa aplicação prática das capacitações, que são demandas reais dessas organizações e agentes, né? E também envolver eles, né? A gente recomenda que se envolvam. Então, você capacitou a pessoa em técnica de produção de muda, pô, compra a muda dela, né? Para ela poder fazer parte ou de coleta de semente, compra sementes, né? Dinamiza essa cadeia, envolve as pessoas, fortalece essa cadeia produtiva da restauração, né? Local. E, bom, é isso. Manutenção e monitoramento no mínimo 3 anos, né? 36 meses. Indicadores de restauração e os valores mínimos a serem atingidos ao longo do projeto em conformidade com a resolução do INEA 143 de 2017. Né? A gente também, incentiva que sejam estabelecidas parcerias, né, e contrapartidas para garantir que as ações de manutenção e monitoramento aconteçam após a finalização do projeto. Então, às vezes, conseguir montar um arranjo, né? Que com algum parceiro, seja a prefeitura, seja a universidade, né, que consiga manter as ações de manutenção após a conclusão desses 5 anos, né, de execução do projeto. E é sempre importante também apresentar uma análise de risco, né? A gente já tem isso lá no modelo do anexo C de apresentação geral da proposta, mas ter esse olhar, quais são os riscos, quais são as medidas que a gente tem para mitigar esses riscos, quais são as metas de restauração que estão propostas. Esses elementos é importante estar na proposta, né? Em relação ao cronograma do edital, né? Como eu disse inicialmente, eu vi que bastante gente chegou depois também, a gente teve uma extensão de prazo, né? O prazo foi prorrogado para o dia de submissão para o dia 9 de fevereiro, né, com prazo para submissão de dúvida via portal no dia 2 de fevereiro, né? Um ponto importante, se tiver dificuldade, né, ou precisar de algum suporte na utilização da plataforma de submissão de propostas no portal de chamadas Fumbil, não use o canal de dúvidas do portal, manda e-mail para a gente, do Floresta Viva, porque assim, isso primeiro porque é o tipo de dúvida a gente não consegue responder às vezes por ali, se tiver alguma dificuldade eu não consigo ficar respondendo, a gente não consegue ficar respondendo dentro do portal, e outra porque às vezes a gente precisa envolver o setor de desenvolvimento, né, do portal, então isso fica mais fácil fazer por e-mail. Então, qualquer dúvida relacionada, assim, de suporte, de apoio para a submissão da proposta, está dando algum problema, está com alguma dificuldade, manda para o e-mail da gerência, que é o florestaviva@fumbil.org.br, e esse a gente vai ficar disponível para responder, apoiar nesse processo de submissão até o encerramento da chamada, que é dia 9 de fevereiro, às 19 horas. Né? É um pouquinho de como funciona o processo de seleção de propostas, para vocês terem um pouco isso claro, né? A seleção ela é feita em 2 etapas, né? Uma primeira de análise documental e a segunda etapa de análise técnica. Na primeira de análise documental, a gente olha se a proponente atende todos os critérios de elegibilidade, se é instituição sem fins lucrativos, esse tipo de coisa, se apresentou todos os documentos obrigatórios que estão listados no edital, né, no item 16, se observou as áreas mínimas, né, 50 hectares, no mínimo, para projetos que não sejam só de mangue, 200 hectares no máximo, e 25 para se for só de mangue, né? E a gente olha esses elementos super simples, a gente vê, meu, apresentou tudo, ok, segue para a segunda etapa. Não apresentou, né? Não apresentou os documentos obrigatórios, a área mínima está menor do que o obrigatório, está fora da área de abrangência do edital, né? Propôs uma proposta para uma RH que não está envolvido, um município que não está abrangido, essa proposta é desclassificada, né? O envio fora da data limite, né? O portal fecha automaticamente, então não apresentou, né? Não consegue nem submeter. Se tentar enviar por e-mail depois, a gente não recebe, né? E aí, em relação à segunda etapa, que é a análise técnica, né? Então, passou na primeira etapa de análise documental, segue para a segunda etapa de análise técnica, né? Ela é feita por uma comissão de seleção que é composta né, por indicações feitas pelo BNDES, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fumbil, né? A gente articula com especialistas, né, membros das próprias equipes, para fazer essa análise, né? O Fumbil ele faz o secretariado dessa comissão, a gente não tem equipe fazendo a análise, né? Mas a gente assim, articula com algum especialista para compor, né?
Essa análise é feita, as propostas nessa etapa, ela é feita avaliando o escopo e a pontuação com base nos critérios definidos no edital. Então, todos aqueles critérios que eu acho que estão no item 24, né, se eu não me engano, eles estão norteando a avaliação que a comissão faz. Então, sempre se balizar ali para mim é um bom direcionador do que a gente espera da proposta, né? Então, sempre tomar aquilo como uma regra para vocês entenderem se está bem enquadradinho ou não. E aí, após essa análise das propostas, a gente faz a consolidação da nota final e os projetos que alcançam um mínimo de 70% da pontuação máxima, né? Eles são recomendados. E aí a gente faz uma classificação baseada, né, nas notas, né, e distribuição dos recursos, né? Então, por exemplo, às vezes pode ser que a gente tenha mais projetos recomendados do que recurso disponível, né? Então a gente monta um ranking e monta quem que é os selecionados no final, né? Um pouquinho do portal, né? Quem não deu uma olhada no portal ainda, dá uma olhada lá, vê como que ele funciona, né? O processo de submissão da proposta, a ferramenta lá interna, ela é um pouco intuitiva assim, né? Mas é legal ter conhecimento. Alguns passos só são liberados depois de preenchimento dos outros, né? Então, com certeza que eu lembro o passo 6 só é liberado se preencher o 1, né? Acho que o passo 4 só libera se preencher o 3 e o 3 só libera se preencher o 2. Então eles ficam amarrados. Então já vai olhando, o sistema salva automaticamente todas as alterações que são feitas, né? Então você escreveu alguma coisa, o sistema salva. Se inseriu uma informação, o sistema salva. E ele tem toda um- uma instrução ali nos ícones de informação, né? Então, para submeter proposta, né, você abre lá o chamado do Funbil, entra na página do Florestas do Rio 2, e aí tem esse campo, submeter proposta, ele vai te mandar para a plataforma interna. Caso você não tenha o cadastro, ele vai pedir para você fazer o cadastro. Caso você tenha o cadastro, você já vai acessar diretamente e vai estar lá o campo da proposta. Você pode começar a fazer a proposta hoje, voltar semana que vem, pode pausar, né? Então a proposta vai salvando automaticamente, fica disponível. Mesmo se você fizer o upload de um arquivo, ele vai estar disponível ali depois quando você precisar acessar de novo, né? E aí quais são os documentos obrigatórios, né? Já de antemão adiantando, né? São o CNPJ da instituição, o estatuto social vigente registrado em cartório, ata de eleição e posse da diretoria em exercício também registrada, os documentos pessoais dos representantes legais. Então, um ponto de atenção é se o representante legal é só o presidente, só a diretora, só uma pessoa basta. Se são 3, 4 pessoas, precisa mandar de todos, né? Para ter esse atendimento, né? Desses documentos. Todos que são representantes legais precisam apresentar a documentação. Apresentar a comprovação de experiência, né? Pode ser pelos documentos, né? De currículo, ou também portfólio, quando é o caso da instituição. Enviar também as documentações financeiras dos últimos 3 anos. Se a instituição só tiver 2 anos, manda dos últimos 2 anos. E esse é o formulário de apreciação institucional, né? Ele está como anexo F, mas que era no modelo antigo. Ele não tem mais essa modelagem de anexo. Ele está disponível no passo 6 da plataforma de submissão de chamada. Depois que você preencheu o anexo, o passo 1, libera o passo 6. Você abre lá, acho que é no item 6.3, se não me engano, que vai estar lá disponível o formulário de apreciação institucional. Faz o download dele, né? É o nível 3 ou 4, depende do valor do projeto. E se já tem contrato com o Bill também. E aí preenche e faz o upload de volta, né? Sempre importante justificar todas as respostas sim e não. Desculpa, sim e não se aplica do formulário, né? E, bom, gente, era isso da apresentação. E aí, se tiver dúvida, a gente pode voltar aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida final. Pablo, tem alguns questionamentos que eu acho que não foram respondidos aí no Ah, chat. no chat. Sim, eu posso tocar aqui. A primeira dúvida é da Thaís Moreno Soares. Ela pergunta: podemos apoiar por meio de bolsas para estudos necessários para apoiar a restauração? Eu não sei se ela perguntou isso em algum contexto específico, no momento que você estava explicando, ou é de uma forma geral mesmo, a destinação de bolsas para estudos necessários para a implantação da restauração. Sim,
Thais, é permitido o pagamento de bolsas para projetos de pesquisa que estejam associados ao projeto, né, a proposta de vocês. Contudo, precisa ser um projeto de pesquisa aprovado, né, pela universidade ou pelo instituto de pesquisa. E, e aí o pagamento de bolsa precisa ser via fundação, né? Então vocês precisam contratar uma fundação que possa pagar bolsas, né? A não ser que a instituição possa pagar bolsa, né? Já é uma fundação, então não precisa contratar ninguém, né? Mas é isso sim, é permitido, né? E precisa ser extremamente ligado aos objetivos do projeto, né? Então, se é projeto de restauração ecológica, né? Tem que ter ligado a isso, né? Não pode ser um acessório que não tem relação, né? Então, a pesquisa tem que ser uma coisa completamente direcionada ao escopo do projeto e os objetivos do edital. E aí, até complementando, Pablo, a gente também tem uma política de bolsas dentro do Fumbio, que costuma ir inserida nesse edital, Boa, né, como um obrigado, Mari. link, para Uhum. vocês poderem consultar as regras de contratação de bolsistas e fornecimento de bolsas. A próxima pergunta, Pablo, é da Ana Caroline. Ela pergunta se pode ser área pública de domínio da prefeitura. Então, as áreas selecionadas, né, elas podem ser área pública de domínio da prefeitura? Sim, podem sim, área para restauração, né? Não tem problema nenhum. Beleza. A Kelly fez umas perguntas, mas ela já fez através Uhum. do microfone, então eu vou passar para Caroline Gomes de Castro. Uma mesma proponente pode submeter dois projetos para áreas diferentes? Pode, mas a gente recomenda que, né, faça uma modelagem que seja uma única proposta, né? Mas sim, pode propor dois projetos, né? A gente vai avaliar separadamente esses dois, mas pensando na estrutura, assim, eu acho que o Fumbil, se os dois são aprovados, né? Seriam dois contratos, né? Acho que faz sentido ser uma mesma proposta. Respondendo uma pergunta que aparece bastante, Rodolfo, quer? Pode concluir, Pablo, e depois eu Tá. complemento, que talvez é o ponto que você já vai falar. E o que pode ser feito também era a questão, eu ia falar de, tipo, você pode ser proponente numa proposta, parceira em outra, né? E então essas modelagens também é possível, né? Uma mesma instituição pode ser proponente de uma proposta, parceira em outra proposta, né? Não sei se era isso, acho que não, né, Adolfo? É isso Rodolfo? também, Uhum, Pablo. tá. Desculpa. É isso sim também. E outro caminho às vezes, as áreas são muito distintas, né? E um único projeto ele ficaria muito caro para assumir umas áreas tão distintas, então vale a pena pensar em duas áreas, em dois projetos separados. Nesse caso, cabe também uma avaliação do HH da equipe, né? As horas dedicadas das equipes. Se são suficientes, caso não, pensar em equipes distintas, talvez a equipe financeira seja a mesma, talvez a equipe técnica em alguns pontos seja a mesma, mas pensar nesse critério. Então acho que a gente junta aqui pontos, né, que o Pablo falou, assim. Será que não é viável um único projeto? Se não for, talvez a instituição ela seja a proponente em um projeto e parceira em outra, e se esse arranjo não for, se forem dois projetos de fato, avaliarem a dedicação da equipe envolvida no projeto, se quando vai ter uma equipe que vai ter 80 horas semanais dedicadas aos projetos, né? Então, Exato, né? pensar nesses dois caminhos. Uhum. Obrigado, Rodolfo. Seguindo aqui, a gente tem a pergunta do Vitor Lemos. Ele fala que chegou atrasado. Queria saber quais documentos são necessários e onde entregar. Os documentos que a gente passou obrigatórios, passou agora no finalzinho, né? Posso voltar aqui rapidinho, né? CNPJ, estatuto, ata de eleição, documentos pessoais, comprovação, demonstração financeira e formulário de apreciação institucional. Além deles, né, é para enviar o anexo A, né, que é a apresentação dos dados cadastrais junto, né? Você faz todo o cadastro lá, Vitor, no portal, insere todas as informações via portal, que é por lá, na plataforma do portal chamada Fumbil, que faz a submissão da proposta, mas tem esses documentos que são para ser enviados. Anexo A, que é dado cadastral da instituição proponente, anexo B, que são dados cadastrais das instituições parceiras, anexo C, que é a apresentação geral do projeto, e também tem uma planilha de coordenadas geográficas também que está lá disponível para download na página de boas-vindas, que também é para enviar. São esses documentos. Acho que por uma pergunta, Mari, que era sobre
as associações quilombolas são elegíveis, né? Eu vi que o Felipe respondeu das CEAs, mas sim, são elegíveis desde que sigam aqueles outros critérios, né, de elegibilidade das instituições proponentes. Beleza. A Tayana, ela pergunta: para implantar o projeto de reflorestamento em Monas, é necessária a anuência dos proprietários? Sim, dentro do Monumento Natural a gente teve até essa situação, né, no primeiro edital do Florestas do Rio 1. Dentro do Mona ou de qualquer outra unidade de conservação, né, tipo uma APA que tem propriedade rural privada dentro, além da anuência, a propriedade tem que se enquadrar nos requisitos de elegibilidade das áreas, né, que são previstas no edital. Então, por exemplo, um imóvel privado está lá dentro, ele tem que ter até 4 módulos fiscais, mesmo estando dentro de um MONA, né, ou de uma APA. Então, tem que ter os 4 módulos fiscais, tem que ser em APP e reserva legal. Então, sim, precisa, porque o proprietário que vai dar acesso às áreas, que vai garantir que aquela área tenha permanência, né? Beleza. Caixa pergunta: dentro de uma mesma área de abrangência, podem ser enviados 2 projetos ou proponentes diferentes? Por exemplo, o município de Areal teria a cooperativa e a Associação dos Quilombolas também. Sim, Caixa, não tem como a gente, né, restringir que uma mesma área receba 2 propostas. Essas propostas, obviamente, elas vão ser comparadas, né, entre si. E caso elas duas sejam ótimas propostas, sejam recomendadas, né? Isso aconteceu com a gente no edital do Amazonas, né, Mari, que acompanhava. Uhum. As duas selecionadas, né, tinham uma intersecção de território. E a gente, depois, no processo de contratação e de ajuste, na verdade, antes da contratação, foi ajustado para não ter sobreposição de área, né, de esforços no mesmo território. Então, as instituições dialogaram para não propor não fazerem ações no mesmo território, né, na mesma área, porque não poderia ser uma duplicidade de uso do recurso. Então, se vocês já têm mapeado que são duas instituições, a cooperativa e a Associação dos Quilombolas, já conversa, Caíssa, para não propor o mesmo lote, né, a mesma propriedade, de uma forma que a gente consiga já sair uma coisa melhor delineada de início. O Daniel pergunta: é possível realizar em 48 meses, considerando um mínimo de 36 meses de restauração, manutenção e monitoramento? Ou deve ter exatamente 60 meses? Daniel, 60 meses é o limite máximo e 36 meses é o mínimo de manutenção. A gente apresentou ali numa passagem que para aprovar o projeto de restauração são por volta de 6 meses, né? Então, se você tem um projeto de 48 meses, né, com 6 meses iniciais ali de aprovação, então você teria um projeto assim, considerando que você tem implantação, você teria que fazer a implantação, considerando que dê tudo certinho, você teria a implantação teria que ser acontecido nos primeiros 6 meses ali, no segundo semestre de execução do projeto. E às vezes não está no time de plantio, né, na época de plantio não está chovendo, né, ou está em excesso, não está com acesso à área. Então pode ser que um cronograma de 48 meses fique muito apertado. É possível, né? Mas eu, assim, já olhando de início, entendendo os times e os projetos de restauração, como eles acontecem de fato na hora da prática, pode ser que fique muito justo ali no cronograma e acabe, né, dificultando a execução de vocês, né? Então, acho que já pensa um pouco dessa margem, né? Que se os primeiros 6 meses são de aprovação do projeto de restauração, o 36 meses são de monitoramento, já põe uma margem ali, né? Põe pelo menos uns 54 meses, né? Para ter essa margem de mais um ano para fechar a implementação das áreas. Thelma, eu vi que você levantou a mão, você quer complementar alguma coisa? É só para destacar que, como o parceiro ao projeto da Iniciativa Floresta Viva é o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a fonte do recurso do Fundo da Mata Atlântica na carteira da restauração, que está vinculada a uma compensação da restauração, todos esses projetos que forem elegíveis e aprovados, eles seguem o sistema de monitoramento da 143. Então, a gente tem que ter que acompanhar o monitoramento anual, semestral, o que quer que seja, atendendo aquelas qualificações de desempenho dos plantios.
Então, na 143, entende-se que deveria ter 4 anos de monitoramento, mas isso a gente geraria um elástico muito grande aí de contrato dentro do apoio do BNDES e do Funbim. Então, a gente prevê pelo menos os 3 anos aí, mais, no mínimo, né, 3 anos de manutenção e monitoramento, atendendo aos critérios de execução da 143, em termos de incremento da área em restauração. É isso. Obrigado, Telmo. Temos uma última pergunta no chat, depois a Márcia também levantou a mão. O Vitor Lemos pergunta: o projeto pode ser complementado por outros recursos públicos e ou privados, ou só do Fumbio? Vitor, recursos externos, assim, que somam o projeto, são as contrapartidas, né? Pode ser um recurso mesmo, né, que vocês tenham captado, ou pode ser equipe, pode ser equipamento, né? Pode ser algum bem de disponibilização de escritório, isso também é uma contrapartida, né? É um ponto importante sobre operação. Esse recurso não pode entrar na conta do recurso que recebem do Funbil, né? Então, seu projeto vai precisar ter uma conta do Funbil específica para receber o projeto, uma conta para o projeto que vai ser financiado via Floresta Viva. Essa conta só pode entrar recurso do Funbil, né? E aí o Funbil também tem um acesso de visualização das movimentações da conta. A gente não opera nada lá dentro, mas a gente consegue visualizar, ver como é que está sendo o uso do recurso. Um ponto importante: não pode ter duplicidade de financiamento para as áreas, né? Então, você já tem um projeto de restauração para uma área lá de 10 hectares, pegar recurso do Floresta Viva para implementar nessa área não pode, né? Isso seria duplicidade de financiamento. Uma coisa é ser complementar, outra coisa é ter essa duplicidade. Então, tem esse olhar na modelagem também, né? Por último, tem a Márcia. Márcia, você pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, por favor. Obrigada, Mariana. Eu queria saber, eu li algum FAQ, eu não sei se foi da chamada do Pantanal ou se foi dessa mesma chamada, que para fazer a submissão tem que ter um e-mail numa conta do Gmail, né? E que antes de inserir qualquer documento, tem que ter certeza de que é a versão final, porque depois de inserido ele não pode ser excluído ou substituído. É isso mesmo? Ô, Márcia, só uma dúvida, assim, isso é o procedimento antigo de submissão de propostas do Funbil. A partir desse segundo semestre que a gente está, a gente começou a fazer submissão de propostas somente pela plataforma que está no portal de chamadas. Então, minha preocupação na hora aqui de alerta foi se está com a versão correta do edital, porque isso estava no edital 1, esse procedimento de ter conta no Gmail, né? Na verdade, eu li no FAQ de alguma chamada. Tá, então Tinha uma pode ser. pergunta. Tá, eu vou até ver então se isso que tem as perguntas frequentes, né? Isso é. Tá, eu vou dar uma Sabe? olhada, porque se tiver lá eu vou tirar, porque gera uma Então, dúvida, uma confusão, né? Não é via mais formulário, né, do Gmail, é tudo pela plataforma, não precisa enviar nada via formulário, nem tem o link disponível, né? Mas obrigado uhum, por apontar essa consistência. nada. Imagina. Então, assim, o documento a gente pode substituir se for o caso, né? Sim, Excluir, sim. pode, Enquanto né? não enviar a submissão da proposta de fato, né? Enquanto a proposta não for enviada, vocês conseguem editar ela. Ah, pô, alterei aqui o anexo C. Pô, quando eu fiz, era o representante legal era uma pessoa, teve uma mudança repentina na instituição, agora eu vou atualizar o documento dele. Então, até Sim, o envio pode. E aí, caso meu enviei, e aí não teve alguma mudança, ainda está dentro do prazo de submissão, você pode enviar uma segunda proposta, né? E a gente vai ver que as certo, propostas são iguais e vai tirar essas dúvidas. Se precisar, a gente até contata, se for o caso. certo. Ok. E uma última pergunta sobre os documentos. Essas demonstrações financeiras dos últimos 3 anos, vocês querem só os balanços ou tem que mandar os balanços com os relatórios de auditoria, de aprovação Sim, a documentação completa, não é só completa, os né? balanços, é. Tá, ok. Obrigada. Tá bom, de nada. Sem Bom, mais pessoal, perguntas aqui no sem... chat. tem ou não? Não tem. Não, sem mais perguntas. Ah, beleza. Então, a gente passou um pouquinho do horário, né, pessoal? A gente foi assim, uma reunião bem rica, bastante participação, boas perguntas, né?
Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, ver se o pessoal da SEAS e do BNDES quer fazer alguma fala final. O Rodolfo também, que está por aqui, se quiser fazer uma fala final, fiquem à vontade. Não, mais uma vez, só agradecer a parceria, BNDES, Fumbio, e quanto mais assertivo está sendo essa nossa proposta de todo ano lançar um edital, um chamamento de projeto. Isso tem acumulado, cada reunião e cada chamamento, nós chegamos aí a 50 pessoas nessa chamada e de interesse. Eu só peço, sim, a todos que encaminharem a proposição, olharem de fato os mapas de priorização, porque o que a gente, quando coloca lá a questão da priorização, para tentar acertar ao máximo ao alvo em termos de serviço ecossistêmico pela restauração daquelas áreas. Então, tem toda uma justificativa do programa Floresta do Amanhã, o porquê daquelas áreas em termos de prioridade para a segurança hídrica, para a conectividade, para a questão de sedimentação, conservação e adequação de propriedades rurais. Então, ficarem bem atentos a essas justificativas técnicas, o porquê da seleção daquelas áreas, né? A outra questão que a gente vê uma grande instituição fazendo, pelas perguntas já vinham aqui, então pode se contratar, terceirizar, pode fazer, tem todo essa dúvida que o Pablo e o Rodolfo complementaram, do que é a instituição parceira e o que será contratado, então isso ficar bem atento no preenchimento dessas propostas e, principalmente, olhar do que, nesse montante do custo, o que de fato está indo para a restauração. A ideia é que a gente consiga mobilizar o maior recurso para a ação efetiva da restauração em si. Beleza? E sucesso aí aos que forem encaminhar. Proposta. Mais uma vez, obrigado aí, Pablo, Rodolfo e Valeu, Thelma. toda. Rodolfo, Eu queria fazer uma Marta, fala, um minuto, só agradecer a todos a presença, reforçar que essa parceria com o Estado tem sido muito produtiva, a gente continua no ano que vem, provavelmente, e agradecer ao Pablo pela condução da sessão de dúvidas, que foi muito bem conduzida, com muita propriedade e confiança nas respostas. Obrigada a todos. A gente fica aguardando, então, pelo visto, pelo nível de perguntas propostas, que serão muito boas, com certeza. Obrigada. Obrigado, Marta. Rodolfo, quer fazer um encerramento? Te fala, tá tranquilo? Tudo certo, Pablo. Só agradecer a participação de todos, lembrar os prazos, né? Um novo prazo de submissão e ficar atento ao portal, não deixar para submeter de última hora, porque são várias etapas, então ir elaborando as propostas aos poucos, sempre submeter as dúvidas quando tiverem dúvidas. E é isso, agradecer você, Paulo, pela condução. Acho que essa foi a reunião com maior participação dos 15 editais já lançados pelo Floresta Viva, então gera uma expectativa grande também de receber boas propostas. Tá Então é certo, isso. obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos e todas. Estamos disponíveis aí pelo portal de chamadas. Fiquem à vontade de mandar perguntas. E é isso, até a próxima. Boa sorte. Até mais. Beleza, obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, turma. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde.